colunista do Soteroprosa e eu sou graduanda em Letras pela UFBA e pesquiso anticolonial. Eu sou Sara Ferraz, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus. Recentemente, assim que a epidemia estourou no mundo, eu fiz um texto sobre o coronavírus e peguei alguns relatos, né, pensando em alguns relatos de algumas pessoas que estavam falando sobre a questão da dengue, do HIV e da violência, né, do feminicídio principalmente, comparando com os índices de morte do coronavírus. E o quanto essas questões não surgiram um efeito na população, apesar do número ser muito maior de mortalidade. E nisso eu fiquei pensando em outras questões também, como o HIV, que o próprio presidente queria cortar as medicações, e também a falta de propagandas também relacionadas tanto ao HIV quanto à questão da dengue, que é uma questão de saúde pública perene na nossa sociedade. E eu fiquei pensando o quanto o burburinho que teve do coronavírus, o quanto ele está causando um pânico social. Pois é, né, Jaque? Por que essas outras questões, dengue, AIDS, por que isso não traz tanta repercussão, não traz tanto medo, né? Porque são coisas reais e não trazem tanto medo assim quanto tá essa questão do coronavírus. Exatamente. É uma coisa que tem muito a ver com a educação também, né? Está muito relacionado com a educação, porque nós somos muito afetados pelas redes sociais e acabamos não procurando saber mais sobre os nossos próprios problemas, né? Então, isso é uma questão muito preocupante pra gente. Eu acho que essa questão da rede social também está afetando muito nesse caso do coronavírus, como você está falando. Por quê? Porque é o tempo inteiro mensagens no WhatsApp, no Instagram, sobre isso. Às vezes isso pode tomar uma outra proporção, coisas até que podem não estar nem muito corretas e sendo disseminadas, né? E aí isso vai aumentando essa apreensão da população. Agora sim, eu acho que o principal problema é pensar sobre essa questão da quarentena agora, né? As pessoas acho que estão com muito medo disso e também com muito medo de ir a certos ambientes. E temos um exemplo agora da Itália, que eles estão em quarentena e a população se reuniu. E eu vi isso como uma coisa extremamente positiva. Apesar de tudo, uma coisa extremamente positiva. Né? Uma coesão diante do problema, né? De fato, uma união, né, dessas pessoas, apesar do que está acontecendo. Essa questão que você está levantando, Jaque, do medo, do pânico que está sendo gerado, né? O ser humano, e algumas pessoas mais do que outras, tem uma questão de antecipar coisas, né? Já sine qua non, já tem isso. Então, se começa a gerar esse pânico, né, no jornal, no WhatsApp, no Instagram, então a pessoa começa a pensar, e aí, como é que vai ser? Tá sendo desse jeito lá na Itália, tá assim já em Portugal, já estão em quarentena, né? Como é que vai ser quando chegar aqui? E se eu pegar esse vírus? E se alguém da minha família pegar isso? Como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? E aí já começa o pior cenário, de repente até e se eu morrer, né? Vai fazendo uma cadeia, né, na cabeça dessas pessoas e vai gerando realmente esse pânico. Então, eu acho que o mais importante nesse momento é a pessoa, na verdade, tomar medidas efetivas e não ficar alimentando esse tipo de pensamento antecipatório, catastrófico, porque isso só piora a angústia, a ansiedade e até a forma de você lidar com o que é real, né? E outra questão também que está sendo levantada é essa questão da empatia, né? Teve um caso que os patrões pegaram o coronavírus e não liberaram a empregada. E aí a gente vai voltar a essa questão de pensar os nossos problemas sociais. E outra questão também que as pessoas têm falado muito é se o nosso sistema de saúde conseguiria comportar, né? Então, e pensando também já que temos outros problemas, como a questão da alimentação, muita gente passa fome no nosso país, a questão de que muita gente também está estocando comida e outras pessoas não vão ter condições de comprar uma quantidade grande de comida também. Então, acho que o coronavírus também tem sustentado esses debates e que são muito importantes para a gente pensar a nossa sociedade em outros âmbitos, né?
não só pelo coronavírus. O coronavírus provavelmente vai passar, apesar da gente estar vivendo esse momento de terror agora. Sim. Mas os nossos problemas, eles vão continuar. E o coronavírus está servindo também para a gente pensar o quanto esses problemas são perenes e são tão importantes o quanto ele, né? Apesar dele ser gravíssimo também. Exatamente, e de tomar medidas práticas em relação a essas outras questões da dengue, da AIDS, né? E aí, cadê a propaganda? Tá usando camisinha, tá limpando o seu vasinho de água, ou você tá só se preocupando se você vai usar máscara, se você vai usar luva, se você vai cumprimentar ou não a pessoa com um beijo, com um aperto de mão, né? Claro que isso tem que ser feito, né? Como eu falei, medidas efetivas e não aqui caraminholando o que vai acontecer. E a questão da dengue ainda tem um outro problema de macropolítica, né? Que é a questão das chuvas. As chuvas, elas podem acabar causando a dengue na cidade por não ter escoamento, por não ter saneamento básico. E muitas vezes os governos não estão pensando isso de maneira adequada, como tem agora acontecido com o coronavírus. E isso é muito... eu penso muito no coronavírus numa forma anticolonial, isso aí. Porque é um vírus importado, querendo ou não, a dengue é da gente, e é como se as pessoas, né, a sociedade, estivesse supervalorizando ele por ter vindo aqui no Brasil, veio de transmissores que vieram da Europa, né? As pessoas vieram da Europa. Então, verdade. Isso aí com certeza está afetando de alguma forma. Isso é interessante que isso você está levantando, porque tem a ver também com questões culturais, né? Uhum. De como as pessoas estão recebendo isso. Exatamente. Né? De que, então esse vírus é mais importante porque não é algo comum daqui, da gente, né? Ok, tem que se tomar cuidados? Tem. Mas e as outras questões? E o que você falou da empatia também, eu já vou até para o outro lado, que é importante também, que está acontecendo já, né? Acontecendo com todo mundo, inclusive com a gente aqui, de como a gente vai ter o nosso contato social, né? Como é que a gente vai se portar, já que você não pode apertar a mão, você não deve beijar o rosto. E aqui no Brasil a gente faz muito isso. Eu acho que lá na Europa é até mais difícil, mas a gente aqui é muito caloroso, né? Então como é que isso vai... A pessoa agora está se preocupando como é que isso vai impactar no relacionamento social, né? Como é que eu não vou cumprimentar as pessoas? Você vai no seu automático de apego, de calor humano mesmo, né? E a própria questão da xenofobia também. Que o coronavírus acabou aumentando isso, principalmente com as pessoas, né, descendentes asiáticas. Então, o coronavírus ele acabou aumentando essa xenofobia também. E também com pessoas que tiveram contato, né, que viajaram para esses países, apesar de que é uma situação extremamente complicada, né? Como você disse, não manter o contato com as pessoas, principalmente no Brasil. E até já está indo para um lado de que as pessoas estão tão preocupadas que se alguém espirra, então eu tô até brincando, né, na internet fazendo meme, é só rinite, viu, gente? Porque as pessoas estão preocupadas com isso, né, que está afetando mesmo será que essa pessoa já está infectada? Sim. Então é muito do que o pensamento vai levar a sua atitude e a sua emoção, né? Então, como eu estava falando, gente, se preocupar mais com as medidas efetivas, o que é que você vai fazer de fato e o que está ocorrendo mesmo. Sim. Certo? Então é isso, né? Acho que é um assunto que a gente vai falar ainda bastante disso. Então, agradeço aqui a participação de vocês assistindo nosso vídeo. Não esqueçam de comentar, de dar o like, de compartilhar, de ativar o sininho para as notificações, certo? Se inscrevam no nosso canal e acesse o nosso site soteroprosa.com.br.